Olá, eu sou Marcelo Lima, do Jornal Bombinense, e nós estamos aqui hoje para inaugurar um novo quadro, chamado Café Sem Politicagem. Eu estou aqui com o Marcos Poggetti, que é um colunista do jornal, e nós vamos estar falando primeiramente sobre essa questão desse novo quadro, né? Primeiramente eu vou fazer uma higienização aqui nas mãos, para a gente poder ficar mais à vontade, para poder tirar essa máscara. A gente está numa distância aqui segura, e a gente vai começar a falar para até melhorar no áudio, né? Então, Marcos, queria te fazer primeiro uma pergunta, né? O que significa esse nome, Café Sem Politicagem? Qual é a ideia toda que veio a partir desse nome e qual é a ideia desse novo quadro do Jornal Bombinense? Bom, primeiramente, né, antes de falar do significado desse título, eu tenho que dizer, né, que o Marcelo teve essa ideia e me ligou, né? Pô, Marcos, tive uma ideia, tal. Explicou, eu adorei a ideia, né? Me explicou o que ele estava pensando e eu fechei 100%, né? Só para vocês entenderem. Então, café sem politicagem, né? É parte de uma ideia que ele teve, que eu referendei, que é nós sermos imparciais. Não vai ter nem apoio, nem elogio exacerbado. O que está certo, vai ser trazido à conversa. O que está errado, também será trazido à conversa, né? Vocês vão notar que eu e o Marcelo vamos debater assuntos, às vezes, com opiniões diferentes, né? Ele vai ter uma opinião e eu vou rebater essa opinião. E esse debate vai ser uma forma de enriquecer, né, a conversa e ajudar vocês a refletirem sobre a realidade, né? Então nós não vamos entrar assim em politicagem, tendência para um lado, para o outro, nada. Mas vamos abordar a política, né, as políticas públicas que afetam diretamente a cada cidadão, a mim, a vocês, ao Marcelo, né? Isso sim será debatido. Eu acho até interessante a gente abordar assim, uma situação. O que acontece é o seguinte: o debate político ou o debate sobre qualquer assunto, é importante essa questão da polarização, né, dos dois lados. Por quê? Porque às vezes as pessoas confundem debate com briga, com discussão. Não. Quando a gente fala em debate aqui, a gente está falando em acrescentar, né? Debater para acrescentar, para enriquecer o objeto do assunto. Por exemplo, a gente tem um exemplo nos Estados Unidos, né? Você tem somente dois partidos, republicanos e democratas, né? Um é mais conservador e o outro é mais liberal, mais progressista. O que acontece quando acontece isso? Você tem uma polarização que um acrescenta o outro. Então, se um tem uma ideia, o outro grupo pode apoiar ou não, mas sempre vai trazer uma coisa para acrescentar o outro. Então, uma contribuição. Então, eu acho importante que tenha, no caso, vamos dizer aqui no Brasil, a gente não tem, a gente fala direita e esquerda, mas a gente não tem eu digo assim, não tem uma esquerda totalmente definida, nem uma direita totalmente definida. É só falar Bolsonaro de direita, mas em alguns assuntos sim, em outros não, né? Até a forma dele falar, a forma dele se posicionar sobre os assuntos não é uma posição de conservador. Então, esse negócio de direita e esquerda aqui, no Brasil é muito complexo. Você vê também a questão da esquerda. A esquerda hoje, ela defende algumas pautas. A esquerda tem uma agenda que não é uma agenda, vamos dizer assim, 100% marxista. Não é. Então, assim, essa esquerda que a gente tem não é uma esquerda, vamos dizer, é uma esquerda mais, né, mais elaborada. Não é uma esquerda. Então eu digo assim... uma esquerda que usa Rolex, que gosta de hotel, não queria falar isso, mas eu estou querendo dizer... Então, até nesse ponto, é importante o contraponto da gente ter uma esquerda e uma direita. Se a gente tivesse só uma direita, a gente tivesse uma esquerda, né? Porque a esquerda... Seria totalitarismo. A esquerda marxista vai defender a questão do proletário, das minorias, da distribuição de renda. Isso é importante.
A direita vai defender as pautas do conservadorismo, da família, né? da religião, do capitalismo, do livre mercado. Aí, vamos dizer, a direita mais liberal vai trabalhar com esse tipo de coisa. Então, isso tudo é importante para o ambiente político. Então, a nossa ideia é exatamente essa: debater assuntos, e a gente vai abordar assuntos, né, aqui da cidade de Bombinhas, né, do estado de Santa Catarina e algumas vezes da federação. E a gente vai estar polarizando esses assuntos e vamos fazer alguns formatos, assim como nós estamos fazendo aqui em dupla, né? Mas possivelmente a gente vai ter convidados aqui, né? Nós vamos começar a bater um papo informal, vamos dizer assim, né? Falando sobre os assuntos correntes. E o assunto agora, Marcos, é o seguinte: hoje nós tivemos um disparo de casos na cidade, né? Casos do Covid. Casos do Covid. É até estranho falar de disparo, porque com 11 casos não é nada relacionado com o que o Brasil está vivendo. Mas para uma cidade de, vamos dizer, 20 mil habitantes? 21 mil habitantes? É considerável. Ao meu ver, Marcelo, né, tem a minha opinião, não tem nada demais ainda. Eu acho que está tudo ok, né? E as coisas estão caminhando da forma melhor possível, eu acredito nisso, né? Podemos melhorar? Sempre pode se melhorar, né? Mas é um assunto que está em pauta agora, então a gente vai começar já a falar sobre esse assunto. Eu queria perguntar a tua opinião. Hoje eu busquei informações. Quando soube que tinha, primeiramente falaram em 10, eu fiquei preocupado e saí atrás de informações. Depois até vi que era 11. Mas o que eu quis? Eu queria que houvesse uma comunicação oficial a respeito, né? Que eu não entendia. Tá, mas contaminaram aqui na cidade, foi fora daqui. Agora já sei que não foi aqui dentro, foi fora. Mas trouxeram esse risco de contágio para dentro da cidade. Então eu queria saber, até perguntei isso na minha rede social. Ainda não tive resposta, mas tudo bem, isso eu acho que o pessoal da saúde aí está trabalhando a milhão, né? Também isso é surpresa para eles. Mas nós precisamos saber onde eles contaminaram, né? A gente ouviu extraoficialmente que foi fora daqui. E que medidas estão sendo tomadas para o isolamento dessas pessoas, se está sendo monitorado com quem eles tiveram contato para que essas pessoas sejam testadas, né? Para evitar o quê? Uma expansão desse vírus, né? Do contágio desse vírus para outras pessoas desavisadas. Então, a transparência neste momento, por parte da Secretaria de Saúde, ela é muito importante. Então, nós contamos com isso. Quem sabe amanhã já não tenhamos, né, essas respostas aí, porque não pode. Outra coisa, a barreira sanitária lá, não que vá resolver o problema, porque nem sempre o contaminado está com febre, mas ela pelo menos inibe a entrada irrestrita. Vai ter gente que vai desistir de vir, e isso é bom para nós, né? Porque contém um pouco, vamos dizer, se a gente contiver, né, 10% das pessoas que poderiam entrar com o Covid, já é uma vitória, né? Então acho que é importante. Não precisa ter um barracão lá, ou a prefeitura pode comprar o seu barraco, mas a barreira não pode ser simplesmente abandonada. É a minha opinião, né, Marcelo? Eu acho assim. Eu falo assim, eu particularmente acho que nós estamos num momento de pico. Eu acho que a gente chegou no pico. O pessoal vai falar que vai chegar mais na frente. Cada um tem a sua opinião. Eu acho que a gente chegou no pico aqui no Brasil. Pode aumentar um pouquinho mais, mas vai ficar nessa beirada aí. Eu acho que qualquer medida, né, preventiva é importante. Então agora nós temos um decreto novo da Secretaria de Saúde dizendo que tem que se usar máscara. Eu acho válido, correto, o pessoal usar máscara, porque isso vai inibir a proliferação do vírus dentro da cidade, né? Não vai resolver o problema, isso é fato, não vai resolver, mas ajuda. Se você tem uma barreira lá, medindo a temperatura das pessoas, isso também ajuda. Então eu acho que a barreira deveria estar lá, né? Não deveriam ter tirado, né? Então, mas eu acho que de todas essas medidas, eu acho que no começo
quando chegou essa ideia toda do vírus e tal, todo mundo ficou muito assustado. Eu acho que até a Secretaria de Saúde teve um bom desempenho em relação a isso, porque eles colocaram, né, fizeram tomaram algumas medidas mais drásticas, mais rígidas, pelo fato de não ter o conhecimento do assunto. Então, eu acho que é por aí. Aí depois você vai aliviando. Então, eu acho que nós estamos caminhando bem. Eu acho que esses números são números dentro da normalidade. Se você for ver a média, né, de contaminação por 1 milhão de habitantes, você vai ver que está dentro da média, né, e que isso, né, vai acabar. Acho que a gente está chegando no pico, que chegue a 15, 20 casos, mas depois isso vai diminuir. Eu acho que é por aí. A ideia é essa, né? Eu acho que as pessoas têm que contribuir, têm que fazer a sua parte, né? Mas, Marcelo, quer ver por que eu digo que é importante a vigilância sanitária? Informar para o cidadão bombinense aqui aonde foi o contágio, para que a gente comece então, peraí, se contaminaram fora daqui, então quem sabe isso não vai mudar a ideia de muitos de sair daqui para Balneário por qualquer motivo e começar a não sair, só sair quando for estritamente necessário. Estou falando Balneário, mas pode ser até Porto Belo, quem sabe não preciso realmente ir, então vou ficar aqui em Bombinhas. Então essa informação é importante para sedimentar essa ideia, porque até agora confesso que até eu mesmo tenho que ir a Balneário, vou sem restrição, mas de repente vou passar a não ir mais. Vou passar a não ir, por enquanto, até que esse pico aí estabilize, a gente veja o comportamento, porque se realmente essas pessoas se contaminaram fora daqui, isso é muito importante. E como é que vamos ser orientados? Através da Secretaria de Saúde, ali, da Vigilância Sanitária, né? Não tem outra maneira. Não, eu acho que é isso aí, é válido. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu digo assim, dentro das possibilidades, dentro do que a gente entende, eu concordo com você em relação às informações. Precisamos ter todas. Né? Quanto mais informações a gente tem, mais a gente sabe como que a gente vai viver, se nós vamos como vamos conduzir nossa vida. Exatamente. Né? Agora, é inevitável o crescimento dos casos. Agora, o que eu queria deixar para vocês, é importante dizer isso. Porque eu tive algumas pessoas conhecidas, não aqui da cidade, eu sou carioca, então algumas pessoas do Rio que foram contaminadas, né, pelo vírus e falaram, olha, quando você começar a sentir os sintomas, procura um hospital, procura uma unidade de saúde. Porque se você ficar protelando, esses sintomas eles vão se agravando. Então eu digo, não tem problema. Eu acho que uma unidade de saúde, um posto de saúde, está preparado para esse tipo de coisa. Eles estão preparados. Então, você às vezes, o pessoal fala, fica em casa. Aí você começa a sentir os sintomas, falta de ar e tal, está em casa, você pode até ter algum problema mais agravado, dependendo de quem é a pessoa. Então, não tem problema nenhum. Pegar, sair, é a minha opinião. Eu acho que as pessoas devem ir procurar uma unidade de saúde. Procurar ajuda e dentro das possibilidades, eu acho que... E principalmente devem receber ajuda médica. Claro, e não ser mandado de volta para casa. Sim, os profissionais devem estar preparados para esse tipo de coisa, né? Então, é o que eu acho, é o que eu vejo dessa situação, né? Os casos estão aumentando. É triste a gente saber disso. É chato. A gente não queria, né? A gente estava com nenhum caso. Com tanto orgulho de veio a gente fez até a entrevista do seu Osmar, e agora, depois passou para 2, 4 e agora 11, né? Até o presente momento. Mas a gente crê que isso vai diminuir, né? E a ideia... A gente espera, né? Isso vai diminuir e que a gente vai passar por essa luta aí. Então, o Café Sem Politicagem é exatamente isso. A gente abordou o assunto, a gente fala sobre o assunto numa boa, num bate-papo, aborda cada um da sua opinião, sem discussão, mas acrescentando uma ideia a outra. Né? Voltando ao assunto, Café Sem Politicagem, né? Vou dizer para você assim, que na conversa minha e do Marcelo, quando ele teve essa ideia e a gente, né, eu contribuí ali para desenvolver a ideia, né? Humildemente tive minha participação nisso. O nosso objetivo, e daí nós vamos ver se vocês aprovam ou não, vai ser de vez em quando convidar alguma pessoa para um debate, para uma conversa bem informal, como vocês estão vendo aí, a gente está
né? Xicrinha, tá nessa apresentação aqui o nosso estúdio improvisado, mas bem eficiente, como vocês vão ver na qualidade do vídeo e áudio, né? Mas então a gente vai ter uma conversa com um convidado e na sequência, nós vamos fazer 2 vídeos por semana, na sequência eu e o Marcelo vamos fazer uma análise sobre aquela conversa com o convidado e vai as portas abertas. A gente também, quem quiser se convidar vai ficar à vontade, pode buscar o contato do jornal, né? Tem o telefone lá. Tem o telefone e a gente vai com prazer receber para trazer o assunto que for abordar sem problema nenhum, né? Sempre dando todo o espaço de forma democrática para quem quer que seja, ok? Eu acho importante ressaltar também o seguinte, nós vamos estar convidando, né, agentes políticos, porque agentes políticos também são cidadãos, né? Então, mas cabe a cada um, vamos dizer assim, querer participar ou não, né? Em nenhum momento o jornal bombinense ele vai trazer alguma matéria que alguém não concorde que seja daquela pessoa. Então, se a pessoa quiser vir aqui, quiser bater um papo, a gente está de porta aberta, mas também as pessoas têm que entender que às vezes se colocar, está do lado A ou do lado B. Ninguém está do lado A ou do lado B. Todos vão ser convidados, todos vão poder falar. Só que tem pessoas que não querem falar. Então a gente tem que respeitar a particularidade de cada um. Então isso é importante ressaltar também, né? A gente vai convidar todo mundo, a gente vai falar com todo mundo, debater com todo mundo, né? Debater no bom sentido, mas é aquilo, as pessoas têm o direito de não querer, né? E outra, e trazendo para vocês, né, o nosso objetivo, fazer com que vocês tirem suas próprias conclusões, vejam o que concorda, o que não concorda, porque você sabe o quanto isso é importante. Nós temos, às vezes, que fazer escolhas, né, que vão mudar os destinos da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, quanto mais informação, quanto mais debate, melhor. Então tá bom. Então vamos ficar por aqui. Então, essa semana deve sair mais um vídeo. A gente vai ver se a gente faz mais um vídeo. Faz mais um vídeo com um convidado, né? Com um convidado. E daqui para frente, vamos começar a fazer dialogar, bater papo, conversar e acrescentar e crescer essa ideia justamente para que a nossa cidade seja melhor, mais transparente, né? Para que todos possam opinar, para que todos possam ter voz, né? E esse é o objetivo desse canal, desse jornal. Lembrando sempre, café sem politicagem. Café sem politicagem. Um grande abraço. Um abraço. Bom dia, boa tarde ou boa noite.